Bom dia, meus irmãos. Meu nome é Marcel, sou Marcel Sintra. Para quem não me conhece, eu sou marido da Aninha, filho da Rose e do Armando. Eu sou membro da Igreja Presbiteriana Redenção, sou diácono em disponibilidade lá. E eu fui convidado pelo Ministério de Educação Cristã a poder estar dando essas aulas de EBD de inverno, que a gente vai fazer um panorama sobre os livros poéticos da Bíblia. No caso, a gente já tratou Salmos na aula passada, hoje a gente vai tratar Provérbios, depois Eclesiastes, depois Cântico dos Cânticos. Jó já foi tratado anteriormente, então por causa disso a gente não vai falar dele agora, tá joia? E para poder começar, eu queria que a gente pudesse orar, para que o Senhor pudesse nos orientar nesse momento. Louvado seja o Senhor, meu Pai, por mais um momento que o Senhor nos dá de nos debruçarmos na Tua Palavra. Que o Senhor nos oriente, meu Deus, a que essa aula não seja mera informação, mera coisa para nossa cabeça, um entendimento ou coisa do gênero, mas que seja um entendimento que transforma a vida. Que seja uma santificação real, meu Pai, ao passo que entendamos melhor o livro de Provérbios. Que a gente possa se livrar, meu Pai, dos pecados que tenazmente nos assediam e que por meio do livro de Provérbios, Senhor, possamos encontrar a Cristo, obedecer a Cristo e viver por Cristo. É isso que te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém. Como eu já fiz da outra vez, na outra aula, né, essa aula ela tem três momentos. Né? O primeiro momento de estrutura, para verificarmos como que o livro foi escrito, como ele foi organizado, de maneira que a gente possa entender melhor algumas coisas sobre o livro e a sua mensagem. O segundo momento seria o momento de conteúdo e mensagem, propriamente dito, né? Características e mensagem, onde a gente vê algumas coisas mais dentro do conteúdo do livro mesmo. E a parte final, né, é Cristo no determinado livro. No caso hoje, como a gente vê Cristo no livro de Provérbios e como isso afeta a nossa vida hoje, tá certo? Para começar, a gente vai falar da estrutura do livro de Provérbios. Diferentemente do livro de Salmos, que é é muito mais uma coleção, ainda que tem um arranjo, que tem uma explicação, nessa parte inicial de Provérbios, né, tem uma coisa um pouco mais linear. Dos capítulos 1 até o capítulo 9, né, a gente vai ver 10 discursos de um pai a seu filho. Né, como se o eu lírico dos provérbios, nessa parte inicial, é um pai instruindo ao seu filho como viver com sabedoria. Sempre ele vai começar, filho meu, escute a instrução do seu pai, não se esqueça do mandamento da sua mãe, né? Tem essa coisa muito relacional. Uma primeira coisa que eu nem escrevi aqui no slide, que a gente tem que entender que a sabedoria que vem da parte de Deus, ela é ensinada. Sim, Deus nos instrui, mas Deus nos instrui por meio de pessoas. Seja dentro da igreja, seja dentro da nossa própria família, é nossa responsabilidade enquanto crente instruir uns aos outros, admoestar uns aos outros, transmitir a sabedoria uns aos outros. E logo no início do livro de Provérbios, o pai fala ao seu filho o propósito, a finalidade dele escrever esse livro. No caso, o autor é Salomão. Ele tem coisas muito que é dele, mas ele também pega outros provérbios de outros sábios, né, e coloca dentro do livro. A gente vai ver isso direitinho. E logo no início ele explica o porquê que ele está escrevendo esse livro. Né? No caso, eu peguei aqui essa passagem dos versículos 2 a 7 do livro, do primeiro capítulo. Diz assim: para aprender a sabedoria, obter o ensino do bom proceder, para dar ao simples prudência, para entender provérbios e parábolas. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, aqui ele não está só dando uma filosofia para você entender como que as coisas do mundo funcionam, mas como você vive nesse mundo criado por Deus,
o bom proceder, prudência, entender provérbios e parábolas, entender esses ditos de modo que você viva melhor. Eu vou até falar um pouquinho melhor disso depois. E ele termina essa primeira sessão falando que o temor do Senhor, o temor de Deus, o temor de Yahvé é o princípio da sabedoria. Aqui tem um outro ensinamento maravilhoso. Porque às vezes a gente pensa que, não, eu tenho que estudar teologia super avançada e só assim eu vou ser crente, eu vou ser um crente fiel, assim, só no momento que eu entender, né? E ele fala o seguinte, olha, para você entender, você tem que temer ao Senhor. Né? No caso aqui é um temor saudável, uma reverência, um respeito, uma adoração a Deus. Ele fala, você quer ser sábio? Você tem que temer a Deus. Você tem que colocar as coisas no devido lugar. Primeiramente, temor a Deus. Ele é o princípio da sabedoria, é o princípio do bom proceder, é o princípio da prudência, é o princípio para você entender provérbios e parábolas. É o temor do Senhor, não ao inverso. Às vezes no nosso mundo cristão a gente gosta de fazer o inverso, né? Quando eu entender a sabedoria, eu vou ter temor do Senhor. Quando eu praticar as minhas boas obras, ter um bom proceder, então eu vou temer o Senhor. E Salomão está falando, não, você tem que temer ao Senhor, amar o Senhor, reverenciar o Senhor, que então você vai ter sabedoria. Né? E durante esses 9 capítulos, né, ele vai falar de várias coisas. Né? Eu peguei alguns enunciados, a gente vai correr aqui, mas primeira coisa que a gente vê é que ele exalta a sabedoria, sendo uma obrigação buscar a sabedoria, e é um deleite, é uma alegria buscar a sabedoria. Né? Então, lembrando que sabedoria aqui não é só uma coisa intelectual, mas é uma coisa de vida, de como proceder de uma maneira boa, como viver de uma maneira boa. Né? Ou seja, é nossa obrigação enquanto crentes buscar sabedoria da parte do Senhor. E a gente acha isso onde? Nas Escrituras. A gente tem que ver o quanto que a gente está gastando o nosso tempo, as nossas energias com outras coisas e qual a energia que a gente está gastando em buscar a sabedoria de Deus. Outra coisa que ele fala que é do deleite. Né? Ele se alegra, ele se deleita. Vai ter várias passagens que falam assim, a sabedoria é mais doce do que o mel, é mais valiosa do que o ouro. Né? Ou seja, ele tem prazer em viver do jeito que Deus ordena. Ele tem prazer em obedecer essa sabedoria. Uma coisa que já fica pra gente a gente tem deleite em viver de uma maneira piedosa? A gente tem gosto de viver como um crente de verdade? Ou a gente acha que essas são regras que nos restringem, que não são nada deleitosas, que eu não gosto, mas eu tenho que fazer por obrigação? Aqui, Salomão está falando, sabedoria é algo para você se deleitar, para você amar. Se você não está fazendo isso, alguma coisa está errada. Obviamente, gente, no nosso caminhada de santificação é uma luta, né? Não estou querendo tirar esse mérito, mas é um processo mesmo. Mas ao passo que a gente progride na nossa santificação, a gente vai começando a ter mais gosto pelas coisas espirituais, pelas coisas de Deus, pelas coisas que são sabedoria. E se por um lado ele busca a sabedoria, exalta a sabedoria, tem deleite na sabedoria, ele despreza o caminho contrário, um caminho de tolice, um caminho de pecado, e não somente fala para o filho evitar esse caminho, fugir desse caminho, mas fugir daqueles que tentam tirar ele do caminho da sabedoria. Várias e várias vezes vai ter admoestações para não seguir aqueles, porque eles vão te enredar, vai ser como um laço do passarinheiro, né? Ou seja, se você ama e busca a sabedoria, você tem que fugir do caminho que é contrário. O caminho de tolice, que é um caminho de pecado, que é um caminho de corrupção, né? Das formas como você pensa, como você fala, como você age, né? E não buscar se associar com aqueles que levam para esse caminho. Novamente, gente, aqui não é uma questão de então não vou falar com descrentes, não vou tentar ter relacionamento com descrentes, não é isso. Mas a ideia
Não se deixe levar por eles. Não entre no jogo deles. Não vá pelo caminho deles. Antes, você traga eles para o caminho da sabedoria. Você traga eles para o caminho de Deus. Ainda, dos capítulos de 1 a 9, ele faz várias exortações. Primeiro, ele fala exortações contra a lascívia e contra essa figura da mulher adúltera. No caso, essa figura da mulher adúltera é uma figura, certo? Ele não é uma pessoa específica nem nada, mas é bem essa ideia da mulher que corrompe, que seduz, tá certo? E, gente, vamos sendo bem imparcial, tá certo? Ah, por que, que é mulher, por que, que não é homem? Né? Bem, o eu lírico do discurso ali é um pai para um filho, tá? Mas claramente, e mulheres podem ler isso muito bem como o homem adúltero, que tem um homem que seduz, que fala manso e que te leva para um caminho de perdição, literalmente perdição, tá certo? Ele fala, olha, não se rede pela lascívia, não dê a uma outra mulher algo que você deveria dar para a sua própria esposa. Não gaste dinheiro e recursos e energia e vida com outra mulher que não seja a sua esposa. Porque o laço da mulher te leva para o inferno. Né? Algumas traduções da Bíblia trazem assim, ou te leva para a sepultura. Né? Ou seja, esse laço da lascívia te leva para a morte. Tá certo? Outra exortação é contra ser fiador e contra ser preguiçoso. Né? No caso aqui, são tudo relacionado a trabalho, dinheiro. Né? Então ele falou assim, olha, não faça com que os outros te devam, porque depois você não vai ter seu dinheiro de volta. Lembrando, gente, não quer dizer que você não vai poder emprestar o seu dinheiro para alguém. Mas ele fala, olha, tome cuidado com isso. Não seja, como eu posso dizer, liberal demais com o seu dinheiro, porque talvez ele não volte. Né? E você acaba dando para outras pessoas coisas que você deveria estar cuidando de você, da sua família, e por aí vai. É bem essa a ideia, tá certo? De excessos. E no caso do preguiçoso, ele fala, olha, se livra da mulher adúltera, se livra da lascívia, se livra da preguiça, né? Busque trabalhar, busque ter o seu sustento, tá certo? E a gente vai ver que ele trata muito disso também no livro de Provérbios. Uma outra exortação nessa primeira parte é uma exortação contra a maldade. Né? Aqui, maldade é o sentido de você ter gosto de fazer mal a outras pessoas. E a gente vai ver isso também ao longo do livro de Provérbios, não somente fazer coisas más contra pessoas, mas falar mal de outras pessoas, pensar mal de outras pessoas, ter o veneno na boca, né, e o sangue nas mãos. Então ele fala, olha, evite, corra, fuja desse tipo de atitude, corra desse tipo de prática e corra de quem está fazendo isso. Não se deixe engambelar, não se deixe enrolar por essa galera que acha que maldade é coisa boa, é divertido e por aí vai. Busque um caminho da sabedoria. No finalzinho dessa passagem, lá no capítulo 8 especificamente, tem uma personificação da sabedoria. No caso, muda um pouquinho, tem como fosse um parênteses, né? Sai um pouquinho dessa conversa do pai para o filho. E a própria sabedoria é como se fosse uma pessoa. E essa sabedoria convida as pessoas a ter um banquete com ela. Fala, ó, homens, saiam das suas casas, não sei o que, venham à minha casa. Venham ter um banquete comigo. Ou seja, é como se a própria sabedoria falasse, olha, me busquem, tenham comunhão comigo, busquem vocês ser sábios. Né? Não vá atrás e no caso é uma figura feminina, né? Não vá atrás das mulheres que te levam à perdição, mas busquem a mim, né? Eu estou convidando vocês, e ela fala que ela sai às ruas para convidar as pessoas para banquetearem com ela, né? E ainda nesse discurso da sabedoria, tá certo? Ela começa a falar sobre quem ela é um pouco, e tem coisas interessantíssimas, a gente vai até destrinchar melhor isso depois, mas fala que essa sabedoria não é só uma força impessoal ou uma pessoa especificamente assim separada na Terra, mas ela faz parte do próprio Deus. Ela estava com Deus desde o princípio. Ela era a arquiteta de Deus. Quando Deus estava criando as coisas, ela estava lá. Ela criou o mundo com Deus. E nesse mundo criado, ela se
regozijava, se alegrava em Deus e se alegrava com os homens, com os seres humanos. Ela tinha uma comunhão com Deus, fazendo parte do próprio Deus, e ela também tinha uma comunhão com os seres humanos. Ela se alegrava com a criação que ela tinha feito junto com Deus. Para mostrar o quão, vamos dizer, que não é só a sabedoria, não é só princípios morais, né? Mas que é parte constituinte do próprio Deus que criou e que governa o universo. Deus cria esse mundo com sabedoria, Deus governa esse mundo com sabedoria. Deus se alegra da sua criação e tem outras coisas mais que a gente vai ver mais no final, tá certo? Mas tem essa ideia bem dessa personificação e desses discursos da própria sabedoria falando, tá certo? Deixa eu passar aqui. Dos capítulos 10 a 29, a gente tem centenas de provérbios. Gente, não tem como resumir de outra maneira essa parte em relação à estrutura. Por quê? Porque se você já passou o olho no livro de provérbios, você vai ver que tem várias máximas, né? Várias frases que falam sobre diversos assuntos. A gente vai ver um pouquinho disso daqui a pouco, né? Mas tem centenas, que são frases soltas, elas não estão juntas como fosse... tem o bloco de falar do trabalho, o bloco de falar de relacionamento. Não, não existe isso. É tudo misturado, tá certo? Aí, de uma maneira semelhante a Salmos, é uma grande coleção de ditos de sabedoria. E, gente, uma coisa assim, olha, que é batata, que sempre dá confusão quando a gente está falando de provérbios. Por exemplo, eu vou pegar um clássico, né, que ensina a criança no caminho que deve andar e ela jamais se desviará dele, né? E aí tem pais que são cristãos que criaram seus filhos, sabe, fielmente no seio da igreja, ensinaram o evangelho desde pequenos, foram realmente, sabe, diligentes, né? Às vezes tem gente que delega, não, a escola dominical vai cuidar dos meus filhos, eu não preciso educar. Não, mas tem pais que de fato são diligentes e que além da escola dominical também tem um ensino dentro de casa, se esforçam, oram, rogam pelos seus filhos, mas ficam um pouco mais velhos, eles se desviam, né? E não querem mais saber do evangelho. E aí às vezes os pais se perguntam, mas por quê? Porque lá em Provérbios diz que se eu ensinar a criança no caminho que deve andar, ela jamais se desviará dele. Então, aí, às vezes começa a duvidar da própria Bíblia, às vezes duvida de si próprio, onde foi que eu errei? Ou coisa do gênero. Mas uma coisa que a gente tem que entender do livro de Provérbios é que elas são regras gerais. Elas não são promessas infalíveis. Tem uma diferença brutal nessas duas coisas. Tá certo? Primeiro, o que eu quero dizer com regra geral? Quer dizer que se você seguir o que está ali, muito provavelmente isso vai acontecer. Se você pega duas famílias, que uma cria os seus filhos no caminho do Senhor diligentemente, e o outro, o pai e a mãe, vivem como pessoas sem religião, só vai na igreja no domingo, bate o cartão, mas não tem vida de oração, não tem vida de leitura da Bíblia, não tem vida de culto doméstico, cria os filhos igual a cara. E, obviamente, muito provavelmente, a família que criou o menino, as crianças no Evangelho, os filhos vão ser crentes, não vão se desviar desse caminho. Enquanto uma família que não cria os seus filhos diligentemente no caminho do Senhor, muito provavelmente eles vão se desviar do caminho. Porque vê nos pais a fé deles, né? Uma fé de bater cartão no domingo, né? Para poder ir para o céu. Então eles vão falar, isso aí eu não preciso disso, né? Mas, gente, pode ser que uma família que cria os filhos no caminho do Senhor diligentemente, o filho se desvie? Sim. Pode ter o caso de uma família que não cria os seus filhos no caminho do Senhor e, cara, o menino se converte de uma maneira maravilhosa e vira o crente da família? Sim, também. Mas o que é mais provável é a regra geral, tá? Mas não é uma promessa infalível. Então a gente faz bem de seguir, a gente faz bem de obedecer. Mas não quer dizer que o resultado necessariamente vai ser o que está descrito, tá certo? E como eu já falei aqui, essas centenas de provérbios são sobre centenas de assuntos. São sobre como a gente usa a nossa fala, sobre os nossos relacionamentos de amizade, de casamento, fala sobre trabalho, dinheiro, entre vários outros assuntos, tá bom?
Então, assim, ele é muito diverso e justamente por isso ele é muito rico também para a gente poder aprender e viver de uma maneira sábia. Agora, chegando mais no finalzinho do livro, nos últimos 2 capítulos, né, no capítulo 30, tem uns provérbios de um camarada chamado Agur. Agur é um rei de Massá, e a gente não sabe exatamente onde é esse lugar, né? Até hoje os estudiosos não sabem, mas tem só conjecturas, né? Não é uma coisa assim de certeza. Contudo, os escritos desse rei foram colecionados por Salomão e ficaram inspiradamente para a gente, né? Sendo sabedoria de Deus, o que Salomão fez. Né? E nesse capítulo 30, tá certo? Ele vai falar de algumas coisas. Primeiro, ele vai admitir a sua própria ignorância. Ele vai falar, olha, eu não sei de nada, né? Bem aquele só sei que nada sei, só que em provérbios, né? Ele vai falar, olha, eu tenho que admitir que eu sou pó, que eu não entendo como o universo funciona, né? Mas, ah, por isso, Senhor, eu quero achar a sabedoria nas Escrituras, na Sua palavra, né? E ele até pede para que ele não tenha coisas que os desviem dele, né? Ele fala assim, olha, Senhor, não me deixe nem muito rico nem muito pobre, né? Que ele fala assim, que eu não tenha coisa demais e eu queira não precisar do Senhor, né? Ele entende a ignorância dele, ele pede sabedoria das Escrituras e ele pede situações que o livrem de não buscar ele, tá certo? Depois ele fala sobre algumas máximas da vida. Então também tem temas um pouco variados, né? Mas ele tem vários dessas máximas, tem uma estrutura que é tipo assim, há 3 coisas misteriosas, 4 coisas maravilhosas demais para mim. E aí ele cita 4 coisas, sendo que essa estrutura é bem para falar que a última coisa é a mais de todas elas. Então, tem uma que fala assim, que eu não sei o caminho da cobra na penha, do não sei o que, não sei o que, e do o caminho de um mancebo e sua donzela, um moço e sua donzela, depende da tradução, né? Então, vai ter várias máximas sobre a vida, né, com essa estrutura também. E, por fim, no capítulo 31, vai ter o famoso capítulo 31 de Provérbios. Agora são os provérbios do rei Lemuel, um rei também de Massá. Então, que Salomão pegou essa sabedoria dele também. Que, na verdade, são provérbios, são sabedoria que Lemuel obteve da sua mãe. Então, olha só novamente essa questão de como é importante a transmissão da sabedoria de Deus, de pai para filho, de irmão para irmão, entre irmão da igreja e irmão da igreja. A mãe dele foi providencial em passar essa sabedoria para ele. Então, em primeiro momento, ele fala de sabedoria de como deve se portar um rei, tá certo? Que o rei tem que seguir determinadas regras. E a segunda parte é a famosa passagem da mulher virtuosa. Essas são orientações maternas. Orientações maternas. Para falar, olha, a mulher virtuosa é assim, meu filho. Né? Tipo a mãe falando com quem que ele tem que casar. Você tem que casar com uma menina que é assim, que é assado. Né? Mas isso é sabedoria da parte de Deus. E a gente vai ver que essa sabedoria, a mulher virtuosa, o exemplo da mulher virtuosa, que ao mesmo tempo, de certa maneira, foi colocado ali no final como fosse também uma personificação da sabedoria, assim, na prática, como uma mulher vive sabiamente nesse mundo. Né? Então ele dá exemplos. Fala que ela cuida da casa, ela cuida de tudo que tem, dá ordem às suas governantas, eu não sei agora o termo certo, né? Mas dá ordem aos seus servos para que eles trabalhem em casa, cuida da sua família. Então mulher de ficar em casa, mulher. Olha, mulher tem que cuidar da casa também. Ali a mulher virtuosa tem esse exemplo. Mas a mulher virtuosa sai para trabalhar, faz comércio, ganha dinheiro, faz um monte de coisa também. Mostra que ela cuida dos pobres. Então, no caso, esse exemplo final da mulher virtuosa, até como uma personificação prática da sabedoria, mostra como em várias áreas, as várias esferas da vida, né, essa mulher pratica a sabedoria dentro de casa, no seu trabalho, com os necessitados, né, com o seu dinheiro. E assim termina o livro de Provérbios. Tá certo?
Agora a gente vai para características e mensagem do livro de Provérbios. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o que é essa sabedoria. Eu falei um pouco já no início, mas a gente tem que entender um pouquinho melhor. A palavra hebraica para sabedoria, Chokmah ou Chokmah, né, não é exatamente como a gente pensa que é sabedoria. Quando a gente fala sabedoria, a gente pensa assim, um filósofo, um cara no meio da montanha. Mas Chokmah é uma sabedoria prática, é uma sabedoria para fazer coisas. A gente vai ver alguns exemplos na Bíblia, por exemplo, quando lá em Êxodo, Deus concede desce seu espírito num artesão para fazer as coisas do tabernáculo, fala que deu sabedoria para ele poder fazer a sua arte, né, para construir o tabernáculo. E essa é a mesma palavra, Hokmah, é uma sabedoria prática para viver. Então não é só uma coisa intelectual, mas de fato é uma sabedoria para viver bem. Outra coisa que a gente vai ver, novamente, essa questão do temor do Senhor. É Yahvé, é o Senhor, né, que delimita, que põe o que é certo e o que é errado. A nossa sabedoria está pautada não assim num senso comum, não no que o que a sociedade fala, que é certo, que é errado, o que tem que ser punido, o que tem que ser recompensado. Não, é o Senhor. É o Senhor de todo o universo que criou esse mundo com sabedoria, é a própria sabedoria, e ele fala o que é sábio e o que não é. O que é santo e o que não é santo. O que é certo e o que é errado. E não somente ele delimita o que é certo e o que é errado, mas ele toma uma atitude em relação ao que é certo e o que é errado. Ele recompensa o bem e ele pune o mal. Nossa, mas muita coisa de obras, né? Mas, gente, fato é que o Senhor recompensa o bem e pune o mal. Por exemplo, a gente vê em Hebreus, né, falando que se nós crentes, né, estamos agindo mal, estamos fracos, Deus nos disciplina. Deus vai punir, né, a nossa maldade. Veja que punir aqui não é um sinal de falta de amor, mas pelo contrário, é um sinal de amor. Porque o pai corrige ao filho que ama. Né? E tem ideias dessa questão de correção paternal que estão em Provérbios, diga de passagem. E ele também abençoa aquele que procede bem. Não é uma questão, gente, aqui de teologia da prosperidade. Se eu for crente, sabe, se eu for fiel, Deus vai me recompensar, assim, vai me dar riqueza, se eu der um dízimo maior, Deus vai me dar em dobro. Não é isso. Mas, de novo, regra geral. Se você procede bem, se você procede honestamente no seu trabalho, produtivamente no seu trabalho, Deus vai recompensar o seu trabalho, vai te dar mais retorno. Se você é preguiçoso, se você deixa as coisas de lado, se você não vai ter o sustento para você e para sua família, né? E isso vem da própria mão de Deus, né? Da soberania de Deus sobre todas as coisas. Então é o Senhor que delimita o que é certo e o que é errado, e é o Senhor que age, né, a favor do bem, recompensando o bem e punindo o mal. E a gente vai ver que tem vários temas no livro de Provérbios. Eu peguei alguns que são recorrentes, que o povo sempre usa. Eu vou usar também, mas não é exaustivo, viu? Isso que eu estou passando aqui não é exaustivo ou super, hiper, mega detalhado, mas um panorama, tá certo? Coloquei aqui o uso da fala, relacionamentos, trabalho, dinheiro, entre outros. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é que o livro de Provérbios ensina que há momento de falar, conteúdo de fala e modo de falar que são corretos e outros que são errados. A gente não deve, nós não estamos à mercê, nós não devemos ficar à mercê da nossa língua, mas a gente tem que ser mestre da nossa língua, como também diz lá em Tiago, no capítulo 3, falando do mal que é a língua descontrolada, né? Fala assim que ela é um pequeno órgão e que pode levar o corpo inteiro para o inferno. Tiago usa essas palavras pesadas para falar do mal que é a língua descontrolada, a língua que fala pecados, que urde veneno, né, como vai dizer também o livro de Provérbios. E eu peguei alguns exemplos aqui, tá certo? Por exemplo, em relação ao momento de falar, Provérbios 13 diz: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína.
Então, aquele que guarda, conserva a sua alma, a sua vida. Mas o que fala demais, se arruína, dá ruim para ele. Segunda coisa sobre conteúdo da fala. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama estultícia. Uma versão neotestamentária, Jesus falando, olha, a boca fala do que o coração está cheio. Seu coração está cheio de quê? Está cheio das coisas de Deus, da sabedoria de Deus, da santidade de Deus. A sua fala vai refletir isso. O seu coração está cheio de quê? De imundícia? Às vezes está cheio até de coisas que são lícitas, como entretenimento, como coisas do dia a dia que a gente pode ter prazer e ter alegria, mas o problema é que se tiver só isso e não tiver o Senhor, se tiver Netflix demais e devocional de menos, a nossa boca vai refletir isso também. E ter essas pequenas coisas que são lícitas e boas, como por exemplo eu falei aqui, entretenimento, e não tiver conhecimento do Senhor, as coisas do Senhor, as coisas da palavra, isso está errado, porque está desproporcional, porque a nossa prioridade é encher o nosso coração das coisas do Senhor e falar das coisas do Senhor. Em relação ao modo de falar, bem famoso, né? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ou seja, não adianta você falar no momento certo, não adianta você falar as coisas certas, mas você tem que falar do jeito certo. Tem muita gente, e até dentro da igreja, que fala, mas eu falei as verdades mesmo. Ele que faça a digestão dessa informação. Eu não tô nem aí. Eu tô certo, eu não devo nada a ninguém. E às vezes você fala de um jeito errado, você já perdeu. A forma é tão importante quanto o conteúdo. Se você pode falar a coisa mais certa do mundo, você pode estar numa situação, num problema, onde você é um injustiçado, mas se você falar de uma maneira errada, você se torna errado e culpado também. Não isenta a outra pessoa. A outra pessoa continua sendo errada no que quer que ela seja que ela errou. Mas você agora se torna errado também, porque você não tratou de uma maneira sábia, de uma maneira que Deus ordena que a gente faça. Uma outra coisa que é muito patente no livro de Provérbios é falar de relacionamentos. E aqui, gente, tem milhares de coisas dentro de relacionamentos. Eu peguei duas, né, pra gente não ficar 3 horas falando disso. E, por exemplo, uma coisa que ele condena é tudo que corrompe, né, os relacionamentos. Essas coisas são proibidas, como contenda, né? E o que fortalece os relacionamentos é recomendado, como a amizade, como o amor, como a caridade, tá certo? Então, o princípio aqui é tipo assim, tudo que nos une, amém, é isso mesmo. Tudo que nos separa é detestável ao Senhor. O Senhor abomina, odeia, detesta essas coisas. Porque Ele nos fez para sermos unidos cada vez mais. E a igreja, sobretudo, tem que ser um símbolo dessa união, dessa paz, dessa falta de briga, dessa falta de contenda. O Senhor Jesus Cristo, lá em João 17, ele roga ao Pai que a igreja seja como um só, assim como ele e o Pai são um só. E isso é muito, muito pesado, isso é muito real, isso é muito sólido. E às vezes a gente não considera essas coisas. A gente acha que ficar brigado com o irmão da igreja é normal. Que não se resolver, não conversar é normal. E muitas vezes a gente busca artifícios para pacificar isso no nosso coração. Eu não vou lá falar com a pessoa, mas eu falo mal dela pelas costas. Para que as pessoas meneiem a cabeça e falem assim, não, você tá certo, ela tá errada, e aí, sim, aí você fica pacificado no coração. Ao invés de seguir o mandamento do Senhor, de se resolver com essa pessoa, conversar com essa pessoa. Ah, mas ela não vai escutar, ah, ela vai apelar. A gente tem que fazer a nossa parte. Se a pessoa errar, aí beleza. Vamos dizer, você está tentando buscar reconciliação e você tem que ser paciente nisso. Lá em Mateus 18, Jesus fala assim, olha, se algum irmão pecar contra ti, você vai lá resolver com ele. Ou seja, quem vai resolver o problema não é o ofensor, é o ofendido. É o ofendido. Então começa todo um processo, né? Se ele não te escutar, leva 2 ou 3. Se ele não te escutar, leva essa questão para a igreja. Né?
Ou seja, nós, os ofendidos, que temos que resolver essas coisas. Porque o próprio Deus, que ficou ofendido pelos nossos pecados, tomou a iniciativa de resolver o problema do nosso pecado, enviando seu Filho para morrer e ressuscitar por nós, para que a gente fosse salvo. E esse é o nosso modelo. Né? E a gente vê isso também no livro de Provérbios. Por exemplo, a gente peguei alguns versículos aqui. No Provérbios 16, 28. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Provérbios 26, 20. Então, olha só, como Deus detesta, né, a difamação, a fofoca, porque é como uma lenha que atiça o fogo da separação entre amigos, da contenda, e isso é detestável a Deus. Fala que o homem que faz isso, a mulher que faz isso, são pessoas perversas, né, que fazem isso, não sei, da igreja. Por outro lado, eu peguei aqui o tema da amizade, né? Aqui fala, por exemplo, em Provérbios 15, 30, o olhar de amigo alegra o coração, as boas novas fortalecem até os ossos. Em Provérbios 22, 17, como ferro com ferro se afia, e assim o homem ao seu amigo. Então, olha que interessante. Se por um lado, então, essa contenda é algo odiosa, perversa aos olhos do Senhor, quem é amigo e promove a amizade, promove a união, é uma coisa maravilhosa. O olhar do amigo, ou seja, a presença dos nossos amigos nos nossos momentos, seja de alegria, de dificuldade, isso alegra, fortalece o nosso coração. Quem já passou um momento de dificuldade que foi aliviado, tranquilizado pela simples presença de amigos no meio dessa situação difícil, né? E fala que as boas novas, que às vezes os amigos podem trazer alguma coisa que nos aliviem, que ajude a resolver a situação, fortalece, né? Se às vezes a gente passa por problemas que até o nosso corpo começa a sofrer, se os nossos amigos trazem coisas que nos auxiliam, a gente até recobra a saúde, né? E a passagem de Provérbios bem conhecida, né, de como ferro com ferro se afia, assim, um homem é seu amigo. Então, amigo não é só para bater, não é só para consolar, né, não é só para bater, dar os tapinhas nas costas, mas também para afiar. Então, amigo é para ter um certo atrito, mas um atrito saudável, um atrito de admoestação, de exortação, isso no Senhor. Às vezes a gente pensa que esse tipo de versículo colabora com, tipo assim, não, eu tenho que falar umas verdades para ele. Ele é meu amigo, mas ele tá fazendo as coisas tudo errado. Lembrando do modo como falar, né? A gente vai afiando lentamente, sabe? A gente às vezes quer que nossos amigos que às vezes estão passando por problemas ou praticando coisas erradas melhorem da água pro vinho do dia pra noite, né? Uma coisa instantânea. E Deus pode fazer isso? Pode. Mas regularmente, ordinariamente, não é assim que acontece. Deus usa pessoas, Deus usa a igreja para abençoar a igreja, Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Afiar o ferro é um processo. Naquela época, você não pegava um pedaço de ferro, dava duas batidas numa pedra lá e pronto, tava um negócio polido, bonito, afiado. Não. Você tinha que, era um processo, tinha que estar lá, passando, 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 até ter o formato certo, até ter o polimento certo. Então, o processo de santificação mútuo, onde um amigo ajuda um amigo, né, é um processo, e isso é bom, isso é agradável diante de Deus, tá certo? Um outro tema é o tema do trabalho e do dinheiro, né? De uma maneira bem resumida, em termos gerais, o livro de Provérbios fala assim, olha, que quem trabalha bem vai receber o bom fruto do seu trabalho, enquanto o preguiçoso cai na ruína, né? Então, gente, uma coisa assim, olha, essencial para os nossos dias de hoje, que a gente às vezes vive numa sociedade muito acomodada, né? Não é só jovens, adultos também, né? E aqui com o livro de Provérbios nessa parte do trabalho, o que o livro de Provérbios e o que Deus exige de nós é esforço, é diligência, é perseverança. Nem sempre é fácil, né? Mas é o que o Senhor nos ordena e o Senhor vai nos ajudar nesse processo. Aqui a gente pode incluir não somente assim, olha, o trabalho que me dá um dinheiro para sustentar a minha casa, mas o nosso trabalho dentro da igreja, tem gente que está lá dentro da igreja, às vezes cresceu na igreja e está muito acostumado e trabalha de qualquer jeito. Ah, não, é só fazer um negocinho aí e pronto, acabou, sabe? Sendo que é pro Senhor, né? Porque às vezes, como cresce às vezes na igreja, acha que todo mundo conhece, pode fazer
tranquilo, né? Vive na igreja como se fosse um clube, em vez de entender que o nosso trabalho é para o Senhor, não é para as pessoas. Então, questão de trabalho não é só para o nosso trabalho, vamos dizer, secular, né, que nos dá dinheiro, mas o nosso trabalho dentro da igreja também, a gente também tem que ser igualmente esforçado, igualmente diligente, né? Na nossa vida espiritual, que é um trabalho de certa maneira também, né? Na nossa vida devocional, de leitura da palavra, de oração, todas essas coisas, Deus nos exige o quê? Diligência, esforço e não preguiça. Às vezes tem a pessoa super bem sucedida profissionalmente, ganha rios de dinheiro, né? Aí fala, tô cumprindo provérbios, aleluia. Mas na hora que você vai ver a vida devocional da pessoa é uma bagunça. Ora uma vez na semana, lê uma passagem da Bíblia por mês e depois não entende por que a vida dela, interior, com Deus, está bagunçada. Mas eu cumpro tão bem os mandamentos. Só que na vida pessoal do relacionamento com o Senhor, não trabalha. E isso está errado também. Tá certo? Eu peguei aqui algumas passagens para a gente ver sobre isso. Né? Então, por exemplo, Provérbios 14, 23, em todo trabalho há proveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Né? Não adianta só falar que vai fazer, mas tem que fazer. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Provérbios 10, 26. Então, gente, se você é empregado de alguém, né? Se você não é o dono do seu próprio negócio, né? E que vai ser provavelmente o caso da maioria. É vinagre pro dente e fumaça pro olho alguém preguiçoso sob seu comando, porque ele não faz as coisas direito, não faz as coisas como devia fazer. Então não é ruim só para você. Às vezes a gente pensa que a preguiça é tipo assim, não, eu vou ficar de boa, eu só vou me prejudicar. Não, a sua preguiça vai prejudicar outros também, tá certo? Provérbios 19, 24, que fala: o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca. É bem proverbial, né? Bem ditado isso. Mostrando que às vezes a pessoa que é preguiçosa, ela é tão preguiçosa, ela não quer saber de nada, que ela não quer nem se sustentar. Ela quer que talvez os outros façam as coisas para ela, né? Mas ela mesma não vai fazer nada. Ela pode até colocar a mão no prato, mas nem vai colocar na boca, de tão preguiçosa que ela é. Como minha mãe dizia, né? Vosso reino, meu reino nada, né? Ou seja, quer que as pessoas façam tudo para você, mas você mesmo não faz nada para si mesmo e nem para elas. E Provérbios 13, 4, perdão, o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Né? O preguiçoso pode até desejar ter as coisas, mas se ele não for à luta, ele não vai ter resultado. Seja com dinheiro, no trabalho, né, com o sustento da casa. Isso vai ser na igreja. A pessoa pode estar falando, nossa, mas eu queria ser um crente assim, sabe, fervoroso. Eu queria ser que nem aquele irmão lá, sabe, que me acolheu na igreja, que o cara é tão crente. Mas se você não ora, se você não lê a Bíblia, né, você nunca vai chegar aos pés do irmão crente que te acolheu. Né? Isso serve para tudo, né? Todos os trabalhos e esforços que a gente tem na vida. Mas a alma do diligente se farta. O que trabalha bem é digno do seu salário. O que trabalha bem no seu relacionamento com o Senhor vai receber graça do Senhor. Quem trabalha bem na igreja vai abençoar a igreja e porventura essa bênção da igreja abençoa ele mesmo também. Tá certo? Agora a gente vai ver Cristo no livro de Provérbios. Não, mas tem muita gente que acha que não tem, né? Que é impossível de ver Jesus Cristo em todos os livros da Bíblia. Mas como eu disse na aula, sobre Salmos, no final do Evangelho de Lucas, Jesus Cristo fala que a lei, os profetas e os salmos, né, os salmos como um representativo dos livros poéticos, falam dele. Então, inclusive, o livro de Provérbios fala de Jesus. E a gente vai ver isso de algumas maneiras. Primeiramente, lá em Provérbios 8, quando tem aquela personificação da sabedoria, a sabedoria chama as pessoas para banquetear com ela, para ter uma comunhão com ela, né? No final desse discurso ela vai falar que ela estava com Deus, né? A gente vai ver que essa sabedoria, ela cria o mundo, ela estava com Deus desde toda a eternidade, ela governa esse mundo com Deus e ela se relaciona com esse mundo junto com Deus. Essa sabedoria é o verbo de Deus. Essa sabedoria é o próprio Filho, essa sabedoria é Jesus Cristo. Eu até peguei algumas passagens de Provérbios e do Novo Testamento para vocês verem o paralelo certinho que dá.
Então, por exemplo, aqui em Provérbios 8:22, a sabedoria falando, né? O Senhor me possuía no início da sua obra, antes de suas obras mais antigas. Em João, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. A sabedoria é o Verbo. E lá em Colossenses, falando de Jesus, fala que ele, Jesus, é antes de todas as coisas. Nele, em Jesus, tudo subsiste, tudo está existe por causa e no Filho. A gente vê um pouquinho mais em Provérbios, ainda em Provérbios 8, falando, a sabedoria falando. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto dia após dia. Então, quando ele estava fazendo todas as coisas, ele fazia por meio da sabedoria, com a sabedoria. E lá em João 1, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Em Colossenses, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E olha só esse paralelo. A sabedoria estava com Deus, era o arquiteto de Deus, criou todas as coisas com Deus. Em João e em Colossenses a gente vê que essa sabedoria é o verbo de Deus. Essa sabedoria é Jesus. E, gente, aqui fica até uma ótima passagem, né, tanto de Provérbios quanto de João e Colossenses, contra testemunhas de Jeová, por exemplo. Porque testemunhas de Jeová afirmam que Jesus não é Deus. Ele é uma super criatura, ele foi a primeira criatura de Deus, né? Mas ele não é Deus. Né? E foi com a ajuda dessa super criatura, esse super anjo, vamos deixar assim, que ele criou o universo. Né? Porque Deus não poderia se conectar com o mundo ou coisa do gênero. E uma vez eu vi um artigo que o camarada falava assim, olha, como derrotar o testemunho de Jeová com um guardanapo. E aí ele falava assim, que uma vez encontrou um testemunho de Jeová num restaurante, alguma coisa assim, eles começaram a conversar. E porque na tradução lá dos testemunhos de Jeová, eles falam que o verbo era um Deus, né? Não quer dizer que ele era o Deus, né? Por assim dizer. Ele era tipo um Deus menor, um ser celestial menor. E aí ele fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, ele pega o guardanapo e faz um traço no meio. E ele fala assim, olha, coisas criadas, coisas não criadas. Beleza, cara? Beleza. E aí ele pega essa passagem do Evangelho de João, falando que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Aí ele coloca nas coisas criadas, todas as coisas. Se todas as coisas foram criadas por intermédio do verbo, o verbo não pode ser uma coisa criada. O verbo tem que ser Deus. Né? Ou seja, isso aqui é uma ótima coisa para a gente lembrar contra os testemunhos de Jeová que tentam diminuir, né, a pessoa do nosso Senhor, Jesus Cristo. Então, a gente vai ter três coisas que a gente vai ver sobre Jesus Cristo em Provérbios, tá certo? Então, Jesus Cristo é a explicação de toda a sabedoria porque ele é a sabedoria eterna de Deus. Tudo que a gente vê do que é sábio, do que é justo, do que é puro, do que é amável, tudo que tem algum louvor, a gente tem que olhar para Jesus. Muitos anos atrás tinha uma pulseirinha que ficou meio famosa, tinha uma sigla, né? Nos Estados Unidos eu acho que foi mais famoso, que era What would Jesus do? O que Jesus faria? E obviamente a gente não pode ficar com muitas especulações sobre situações que a gente não vê nos evangelhos, mas a gente tem que ver sim o que Jesus fazia nos evangelhos, pegar o princípio daquelas coisas e aplicar na nossa vida, porque ele nunca pecou, ele fez todas as coisas certas, ele obedeceu o Pai em todas as coisas, né? Ou seja, ele é o resumo, ele é a explicação, ele é um modelo de sabedoria. Nesse segundo ponto eu coloquei que Jesus Cristo nos dá o exemplo no seu ministério terreno. Ele cumpre todos os provérbios de uma maneira sábia, não tola. E ele era obediente ao Pai em todas as coisas. Ele tinha temor ao Pai. Né? É o princípio da sabedoria. Essa sabedoria do céu, Jesus Cristo, é demonstrada na terra na sua encarnação. E é em Jesus Cristo que a gente tem o nosso modelo. A gente pode buscar assim, ser parecido com outras pessoas crentes, ao passo que elas refletem
Jesus. Que é o que Paulo fala, olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Tudo bem, Paulo tinha um grande cacife, né? Ele realmente era um fiel servo do Senhor. Mas existem vários fiéis servos do Senhor hoje, o qual a gente pode olhar, se espelhar, não de uma maneira idolátrica, né? Idolatrando essa pessoa, mas reconhecendo nela virtudes que são de Cristo, sabedoria que é de Cristo, práticas que são de Cristo. E por fim, a gente pode até pensar, ah, beleza, eu vejo que Jesus faz isso, mas eu não dou conta. Jesus fala para eu não olhar uma mulher com um pensamento impuro, mas eu não dou conta, é muito difícil. Jesus fala que eu não posso odiar o meu irmão, eu não dou conta. Eu tô com muita raiva de fulano, de ciclano, eu não dou conta, eu não sou capaz. Jesus viveu isso, ele é Deus, né? Ele pode, ele tem como. Ele me fala para fazer isso, mas eu não consigo. Mentira. Mentira. Não minta para si mesmo, porque Jesus Cristo nos capacita a sermos sábios. Ele nos capacita a imitar a Ele, a obedecer ao Senhor por meio do Espírito Santo. Ele está lá nos mais altos céus, ele envia o seu Espírito Santo a nós e capacita a gente a militar contra a nossa carne. O Espírito milita contra a carne. Então, é o Espírito que mortifica os feitos da carne, as obras da carne. Nós somos conformados à imagem de Cristo por meio da santificação. Nós crescemos de glória em glória hoje, aqui. Obviamente, pessoas diferentes podem ter dificuldades diferentes com determinados pecados diferentes. Uma pessoa pode ter um problema com ira, uma outra pessoa pode ter um problema com lascívia, outra pessoa pode ter um problema com preguiça, com contenda, com fofoca, com maledicência e por aí vai. Tá certo? Mas nunca, 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 nunca a gente pode falar que a gente não dá conta. Porque Cristo nos dá abundantemente o Espírito Santo para que a gente obedeça à lei dele, para que a gente ame a ele. Então, apesar da gente poder ter dificuldades, que a gente saiba que a gente tem como passar por isso por meio do Espírito Santo. A gente tem como ser santificado, não é porque a gente faz pelo próprio braço, mas é porque Cristo nos garante a salvação. Ele não garante só que a gente saia do inferno para ir para o céu. Ele tira o inferno de dentro do nosso coração. Ele nos santifica por meio do Espírito Santo. Então ele nos capacita a sermos sábios, nos capacita a cumprir os provérbios, assim como ele mesmo cumpriu. E é isso. Eu agradeço essa aula de hoje de provérbios. E eu gostaria que a gente pudesse orar mais uma vez, para que Deus possa nos abençoar e aplicar essas verdades no nosso coração. Senhor, muito obrigado, meu Pai, por essa aula, que possamos entender provérbios de uma maneira renovada, não apenas como leis e ditados que a gente tem que seguir segundo as nossas próprias forças, mas como um caminho de sabedoria, que é o caminho do próprio Cristo, que o próprio Cristo exemplifica, tanto na sua vida terrena como agora junto ao Pai, e que Ele nos capacita a seguir essa sabedoria, fugindo, meu Pai, do mal, fugindo do caminho tolo, do caminho do pecado, fugindo das pessoas que querem nos levar para esse caminho do pecado, que a gente possa ter comunhão com a verdadeira sabedoria, que a gente possa ter comunhão com o Filho de Deus, que a gente possa ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo, para que a gente viva de uma maneira sábia, para que a gente viva de uma maneira que te agrade, hoje até o dia que o Senhor vier. É isso que te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém.